1. Beleza, pessoal? Bora começar a resolução de exercícios sobre gases perfeitos. Pelo exercício número 7. Certa massa de gás ideal, inicialmente nas condições normais de temperatura e pressão, tá lá, temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, pressão de 1 atm, sofre uma transformação isobárica. Isobárica, vamos lembrar, pressão constante. E aumenta o seu volume em 80%. Em graus Celsius, qual foi a variação da temperatura sofrida por esse gás? Olha lá, pessoal, a pressão é constante. Então, para começar, o nosso PVT Povotó, ele fica sem a pressão, não é isso? Porque se ela é constante, a pressão deste lado da igualdade é igual à pressão deste lado. Então, fica só o volume na posição 1, temperatura 1, o volume 2 e a temperatura 2, ou o Votó. Perfeito? Só que tem um detalhe. Ele não deu o valor do volume. Ele falou que o volume aumentou em 80%. Então, nós sabemos que o volume inicial é um V e o volume final é 80% maior. 80% maior, pessoal, se é 1V e eu somo 0,8 porque é 80%, não é isso? Então, fica 1V que tinha mais 80%, 0,8V. Então, o volume final é 1,8V. Então, eu tenho os dois volumes. O volume inicial, V, é igual ao volume final, 1,8V. E as temperaturas? Bom, a temperatura inicial era 273 kelvins. Tá aqui. E a temperatura final, eu preciso descobrir para encontrar qual foi a variação de temperatura. T. Note que nesse caso, pessoal, eu tenho V dos dois lados da igualdade. Então eu posso simplificar os Vs. Se não tem nenhum número aqui, a gente sabe que o número é 1. E multiplica cruzado. 1 vezes T, T. E 1,8 vezes 273. Então, 1,8 vezes 273 igual a 491,4. 491,4 Kelvin. Ok? Aí ele quer a variação em graus Celsius. Pessoal, nós sabemos que a variação em graus Celsius é exatamente igual à mesma variação em Kelvin. Então eu posso achar qual foi a variação de temperatura mesmo em Kelvin, que é exatamente igual à variação sofrida em graus Celsius. Lembre-se que eu estou falando de variação de temperatura e não da temperatura em si, mas a variação de temperatura é exatamente a mesma. Então nós teríamos 491,4, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que era 273. E aqui eu tenho a variação da temperatura. 491 menos 273 dá 218,4 graus Celsius. Essa foi a variação. Então, a resposta final é que a variação da temperatura em graus Celsius é igual a 218,4 graus Celsius. Essa é a resposta do nosso exercício 7. Beleza? Bora para o próximo exercício. Exercício número 8. Certa massa de gás perfeito está no recipiente de volume constante. Então não muda o volume, pessoal. O volume ele é constante. No início, a temperatura do gás é 47 graus Celsius. Então a temperatura inicial, 47 graus Celsius. E a pressão registrada é equivalente a 100 milímetros de mercúrio. A pressão inicial, então, 100 milímetros de Hg de mercúrio. Qual será a nova pressão? Então qual vai ser a pressão final? Se a temperatura for alterada para 207 graus Celsius. Temperatura final, 207 graus Celsius. Lembrando, pessoal, que para fazer a conta usando o PVT Povotó, nós temos que ter a temperatura em Kelvin, não é isso? Então, a equação está aqui esperando, vamos colocar as temperaturas em Kelvin. Então, para passar de Celsius para Kelvin, basta somar 273, não é isso? O que dá 47 mais 273, 320 Kelvin. E 207 mais 273 dá 480 Kelvin. Perfeito, não é isso? Vamos lá. Se o volume é constante, pessoal, significa que na nossa equação nós podemos simplificar o volume, porque o volume desse lado é igual ao volume do outro lado. Teremos então as pressões ali e as temperaturas. Pressão inicial, 100. Temperatura inicial, 320.
Lembrando, pessoal, que a temperatura tem que estar em Kelvin. Pressão final eu quero descobrir. Temperatura final, 480. Multiplica cruzado. 320 vezes P, 320P. 100 vezes 480, 48.000. Então, P é 48.000 dividido por 320. 48.000 dividido por 320. Então, a pressão é de 150 milímetros de mercúrio. Tá aí a solução do exercício número 8. Beleza? Bora para o 9. Exercício 9. Uma garrafa metálica aprisiona ar a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Sob pressão, então, pressão inicial, de 1,2 atm. Essa garrafa é colocada no interior de um forno e é aquecida até que sua tampa seja ejetada. Então, jogou a tampa para fora, foi ejetada. Supondo que o ar se comporte como um gás perfeito, a dilatação da garrafa seja desprezível e a condição para a tampa ser ejetada seja uma pressão, uma pressão final de 2,8 atm. Qual a temperatura do ar no instante em que a tampa escapa da garrafa? Qual a temperatura final? Pessoal, se a garrafa é metálica e a gente vai considerar ela como ideal, significa que o volume inicial é exatamente igual ao volume final, não é isso? Então, no nosso PVT Povotó, nós podemos cortar os volumes, ou melhor, simplificar os volumes, não é isso? Esse volume aqui é igual a esse. Sobrou só a pressão inicial sobre a temperatura inicial, igual a pressão final sobre a temperatura final. A pressão inicial era 1,2 sobre 27, porque está em graus Celsius, tem que somar 273, não é isso? Então é 300 kelvins. 1,2 sobre 300 é igual a pressão agora 2,8 sobre a temperatura, multiplica cruzado. 1,2 vezes T, 1,2T, e nós temos 2,8 vezes 300, que dá 840. Então a temperatura agora é de 840 dividido por 1,2. Essa temperatura dá 700 Kelvin. É a temperatura no momento em que há a explosão da tampa da garrafa. Tranquilo, pessoal? Se quiser passar para graus Celsius, beleza? Basta pegar esse valor e subtrair 273 graus Celsius. Subtrair 273 e nós teremos a resposta em graus Celsius também, que dá 427 graus Celsius. As duas respostas estão certas, porque correspondem à mesma temperatura. Tranquilo o exercício? Bora para o exercício de número 11. Em um recipiente rígido de 41 litros de capacidade, então o volume é 41 litros, são colocados 10 mols, então o número de mols, 10 mols, de um gás perfeito a temperatura de 177 graus Celsius. Temperatura 177 graus Celsius. Vamos passar para Kelvin, que facilita a nossa vida. Basta somar nesse 177 273, não é isso? O que equivale a 450 Kelvin. Qual o valor da pressão exercida por esse gás nas paredes internas? Qual o valor da pressão exercida nas paredes internas, sabendo que a constante é 0,082 atm, então minha pressão vai estar em atm, litros, o meu volume tem que estar em litros, já está, por mol, número de mols, e a temperatura tem que estar em Kelvin. Já está tudo certinho, não é? Então vamos lá para o nosso PV igual a nRT. PV igual a nRT. Neste caso, o P é a nossa pressão, eu quero descobrir, vezes o V, que é 41 litros, é igual ao N, 10 vezes 0,082 vezes 450. 41P, ou P vezes 41 dá na mesma, basta fazer essa multiplicação de 10 vezes 0,082 vezes 450, 369. O 41 que está multiplicando passa,
Opa, falei 369. O 41 que está multiplicando passa dividindo. Então o P é 369 dividido por 41, que equivale a 9. 9 o quê? Pressão. Opa, a unidade da pressão está aqui, é em ATM. 9 ATM é a pressão. Tranquilo, né, pessoal? Exercício 12. Que volume deve ocupar 6 mols? Então, que volume? Já é uma interrogação. O volume eu tenho que descobrir. O número de mols? 6 mols de um gás perfeito a 227 graus Celsius. Temperatura? 227 graus Celsius. Pessoal, lembra que para passar para Kelvin basta somar 273, o que equivale aqui a 500 Kelvin. Para exercer nas paredes do recipiente uma pressão, já deu a pressão de 12 atm. E aqui o R de 0,082. PV igual a nRT, pressão 12, V é igual a N, 6 mols, 0,082 vezes 500. 12V, então, é igual a 6 vezes 0,082 vezes 500, que dá 246. Então, o volume é 246 dividido por 12, e essa divisão resulta em 20,5. E aí, a unidade de medida? Note que é ATM, litros por mol Kelvin. Então, o volume, 20,5 litros. Essa é a solução do exercício 12. Exercício 21. Uma amostra de gás perfeito sofre transformações de AB, isobárica, então aqui a pressão ela é constante, e BC, isotérmica, então aqui a temperatura ela é constante, representados pelo diagrama. Então, de A para B, a pressão foi constante, de B para C, a temperatura foi constante. Sabendo que a temperatura do gás na situação representada pelo ponto B vale 27 graus Celsius, então a temperatura aqui era de 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Essa era a temperatura no ponto B. Sabendo que aqui é isotérmica, então no ponto C também é 300 Kelvin. Vamos perguntas. Qual a temperatura nas situações A e C? Ficou fácil, né? Falta a temperatura de A. Acabei de responder a temperatura de C sem querer. Vamos falar de novo? Se a temperatura em B era 27 graus Celsius, 300 Kelvin, e essa transformação foi isotérmica de B para C, isotérmica, não variou a temperatura. Então a temperatura em C é a mesma que a temperatura em B, ou seja, a temperatura também é 300 kelvins. Está resolvido. Qual é a temperatura em C? 300 Kelvin. Agora, qual é a temperatura em A? Então, vamos lá, para achar em A o PVT por Voltor. Tem um detalhezinho. Nessa transformação, a pressão foi constante. Ela foi 2 e 2. Preciso colocar 2 aqui e 2 aqui? Não. Se é o mesmo número, posso cortar o 2. Então, quanto que era o volume inicial? Para resolver esse problema, o volume inicial é o volume do ponto A, que ele é 2, sobre a temperatura do ponto A, que eu quero descobrir. A temperatura aqui eu ainda não sei, que é igual ao volume final. Quanto que é o volume em B? 5. Sobre a temperatura que o exercício disse era 27 graus Celsius, ou seja, 300. Multiplica cruzado. 5T é igual a 2 vezes 300, 600. T, então, é 600 dividido por 5. T é igual a 120 Kelvin. Está aí a solução do valor da temperatura no ponto A. E o valor da temperatura no ponto C era 300, como já discutimos anteriormente. Facinho, né, pessoal? Estava muito tranquilo. A resolução foi só de um ponto até o outro e facilitou muito no exercício. Beleza? Exercício 22. Certa massa de gás perfeito é colocada a 27 graus Celsius num recipiente de 5 litros, exercendo uma pressão equivalente de 2 atm. Então tem pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. A pressão inicial, 2 atm, apareceu aqui embaixo. O volume inicial, 5 litros. E a temperatura era 27 graus Celsius, que equivale a
300 Kelvin. Como, pessoal? Somando 273. Toda vez que eu quero passar de Celsius para Kelvin, soma 273. Vamos aos próximos dados? Mantendo-se a massa e transferindo gás para outro recipiente de volume de 3 litros, quer-se ter esse gás sob pressão de 5 atm, então a pressão de 5 atm, qual deve ser a temperatura? Vamos lá, PVT ou Fotó. A pressão 1, a nossa pressão inicial era 2, o volume era 5, então 2 vezes 5 sobre 300, que é igual a pressão de 5 vezes o volume de 3 sobre a temperatura que eu quero descobrir. 2 vezes 5, 10 sobre 300 é igual a 15 sobre T. Multiplica cruzado, 10 vezes T, 10T é igual a 300 vezes 15, o que dá 4.500. Se o 10 está multiplicando, passa dividindo. 4.500 dividido por 10, T é igual a 450 Kelvin. Essa será a temperatura. Se quiser descobrir quanto é ela em graus Celsius, pessoal, vamos lembrar? Para descobrir quanto é em graus Celsius, basta subtrair 273. 450 menos 273 nos dará uma temperatura de 177 graus Celsius. Mas aqui em Kelvin está certo já a resposta, ok, pessoal? Tranquilo também é 22, né? Bora resolver a 23? O Instituto Nacional de Meteorologia resolveu lançar um balão que leva acoplado instrumentos utilizados para a previsão do tempo. Considerando que o balão apresentava 15 metros cúbicos de volume, então o volume inicial, 15 metros cúbicos, no momento em que foi lacrado no solo. Em um local onde a pressão atmosférica vale, a pressão inicial era de 1 atm e a temperatura inicial era de 27 graus Celsius. Vamos lembrar? Mais 273, o que nos dá 300 Kelvin, era a temperatura inicial. Em certo instante de sua subida, os instrumentos registram uma temperatura de menos 23 graus Celsius. Uma temperatura de menos 23 graus Celsius e a pressão de 0,5. A pressão de 0,5 atm. Nesse momento, qual será o volume? Falta um detalhe. Preciso somar 273, não é isso? Para passar para Kelvin, o que dá 250 Kelvin a temperatura. Como eu resolvo aqui, pessoal? PVT ou Fotó. Pressão, volume sobre temperatura. Pressão, volume sobre temperatura. Vamos aos valores? Pressão inicial 1 vezes volume inicial 15 sobre temperatura inicial de 300. É igual a pressão 0,5, novo volume eu quero descobrir, sobre a temperatura de 250. Multiplica cruzado, não é isso? Então fica 300 vezes 0,5 vezes V, 150, V que eu quero descobrir. 1 vezes 15, 15 vezes 250, o que dá 3.750. Então o volume agora é 3.750 dividido por 150. 3.750 dividido por 150 dá um novo volume de 25. E qual a unidade de medida? Vou lá no texto, era 15 metros cúbicos, então 25 metro cúbico, porque não mudou a unidade do volume. Essa é a solução do exercício 23. Então, volume final igual a 25 metros cúbicos. Tranquilinho, pessoal? Espero que sim. Boa sorte na solução dos demais exercícios. Qualquer dúvida, qualquer outro exercício que vocês queiram, pergunte aí que eu respondo para vocês e gravo um vídeo com a resolução. Tá joia? Um abração e até a próxima.